Bom, um bom dia, pessoal. O Eduardo Costa, da FINEP, ele está a caminho aqui, está no trânsito aí, deve... Tem pessoa aqui, avião e carro aqui. Avião no ar e carro sem rodízio em São Paulo aqui, são meio complicados aí. Deixa eu só colocar um pouquinho, para quem ainda não conhece, os princípios aí do Projeto Brasil, e um pouco o que nós vamos querer dessa discussão atual aqui. O Projeto Brasil ele foi criado há 4 anos. A ideia básica dele é o seguinte: você tem hoje um conhecimento, primeiro, uma necessidade de discutir o Brasil, discutir estrategicamente o Brasil, que nós perdemos em algum momento aí, dos anos 80, dos anos 90. E os veículos, ou digamos, os fóruns dessa discussão, eles ficaram, de alguma forma, eles ficaram muito congestionados aí, ou muito sem a capacidade de aprender essa discussão e esses conceitos novos aí. Eles têm um país complexo hoje, com uma gama de conhecimentos grande, mas quando você vai para a mídia é incapaz de levantar esses dados, em parte porque o processo de produção da mídia convencional tem limitações que agora começam a ser superadas pela internet, né? Em parte porque se criou um tipo de jornalismo muito voltado para a venda de jornais. Então você precisa ter temas de fácil alcance e tudo mais. Então você abdica de algumas funções fundamentais de legitimação da mídia, que é levantar temas que são de interesse nacional, né? E até pelo próprio formato dos jornais e revistas, é difícil você pegar um tema mais complexo e trabalhar durante muito tempo. Em outros momentos se fazia isso, aí eu acho que é uma das funções. O jornal ele tem que ter uma parte leve, tem que ter o esporte, e tem que ter a parte de fundo. É isso que cria a legitimação, digamos, da chamada grande imprensa. Mas em algum momento aí dos anos 90 se perdeu, se entrou muito para a questão dos dossiês, denúncias, só denúncias, né? Você tem que casar, você tem que ter denúncias, você tem que ter a construção também, né? E já de algum tempo para cá, deu para perceber que essa complexidade do país podia ser aprendida pela internet. Eu fiz alguns testes aí, ainda antes da internet chegar onde chegou, com blogs, fóruns e tudo, até em relação à política de saúde, lá para 96, 97, ou foi 98, umas provocações que eu fiz na Folha sobre políticas de saúde, daí recebi um conjunto grande de e-mails, em questão de uma semana. E esses e-mails permitiram ter um quadro muito claro sobre o que eram os modernos princípios da Organização Mundial de Saúde, o que era o modelo inglês, o que era o modelo canadense, o que era o modelo americano. Então, esse conjunto de informações me permitiu escrever uma série durante uma semana na Folha, e essa série serviu de base depois para o Serra, quando ele entrou como ministro. Ele tem aquele conjunto de ideias básicas. É evidente que uma série você não vai discutir profundamente os temas, mas você pode identificar aqueles temas que são relevantes. E eu identifiquei por quê? Porque entre as pessoas que me mandaram e-mails lá estavam os especialistas que eu não sou. Então, se tinha um dentista em Minas lá, que é o Eugênio Vilaça, que hoje é o grande especialista da área, na época era um consultor da Organização, acho que Pan-Americana de Saúde, que jamais tinha sido ouvido pela imprensa, dificilmente seria ouvido pela imprensa, porque é um tema que não estava na pauta diária. A pauta diária de economia, por exemplo. Hoje você vai discutir a ata do Copom. Daí amanhã você vai repercutir a ata do Copom que você discutiu ontem. Daí, daqui 2 dias você vai repercutir a ata do Copom que você discutiu antes de ontem. E daí no outro dia você vai discutir a próxima ata do Copom. Então você fica só no Copom. Então esse conhecimento difuso, essa possibilidade de você construir conhecimento com a criação de comunidades, estava claro lá atrás. O Eugênio e outros, tinha um economista do Rio Grande do Sul que era muito bom também, tinha um livro excelente sobre o que foi a reforma na Colômbia, no Equador, mas coisas muito interessantes. Então esse processo de construção de conhecimento ficou claro para mim lá. Ou seja, o jornalista, o modelo usual de matéria qual que é? Você tem um tema X, daí você vai até uma fonte, a fonte dá 10 informações,
você seleciona 2 ou 3, porque não cabe tudo na matéria, você dá a ênfase que você quiser. Se você for um bom jornalista, você dá a ênfase correta sobre o que é relevante. Se você não for, você dá a ênfase incorreta, mas o leitor, ele fica numa posição indefesa lá. Ele não sabe qual o conjunto de informações que você tem, de qual contexto que você tirou tais declarações, se o que você deu é mais relevante. Isso aí não é uma questão atual, é uma questão histórica, digamos, do próprio processo de jornalismo impresso. É assim que se faz. Você tem, entre a notícia e o leitor, você tem o repórter, você tem o redator e o editor. Às vezes até você tem muitas matérias aí que saem, de repente você vê uma manchete, que é o que fica da matéria, aquela manchete, daí quando você vai ver com a matéria não tem correspondência, mas para 90% dos leitores vale aquela manchete que foi colocada. Então com o avanço da internet, com o avanço das ferramentas aí, não só de e-mail, mas de fórum de discussão e de blogs, esse quadro está mudando drasticamente. O que nós temos hoje é o processo de construção do conhecimento efetivamente, onde o papel do jornalista, o que é? Ser um estimulador. Você faz uma provocação aqui, junta um conjunto de informações que é importante para a discussão, fica aberto para receber críticas, sugestões, questionamentos, acréscimos e tudo mais, e com isso você consegue ir produzindo conhecimento. Então, o que nós estamos fazendo com o Projeto Brasil já nesses 4 anos? Nós estamos hoje no 44º Fórum de Debates. Vocês têm 43 fóruns de debate aí que geraram uma massa de conhecimento, de PowerPoints, de trabalhos aí, sobre os mais diversos temas, dos mais ricos aí. Nós estamos na fase final de colocar no ar aí um site, ele já está experimentalmente no ar. Se vocês entrarem em projetobr.com.br, vocês vão ver. Esse site, esse sistema, ele vai permitir a criação de comunidades, digamos, uma comunidade para discutir microempresa, uma comunidade para discutir acordo nuclear, uma comunidade para discutir biotecnologia. Você tem biblioteca, onde nós já estamos colocando todos os trabalhos desses diversos seminários. Tem o pessoal nosso que está prospectando trabalhos na internet para trazer e colocar no mesmo ambiente. E o leitor, ele vai poder, o leitor não, o membro da comunidade, ele se cadastra lá, ele vai poder, já pode baixar esses trabalhos, ter acesso a esses trabalhos e pode agregar os seus trabalhos. Então, cada membro lá ele vai ter a sua página pessoal, essa página pessoal vão estar registradas todas as contribuições que ele deu ao debate, e a partir dessa estrutura de sistemas aí, nós vamos colocar a metodologia que temos aplicado aí na discussão desses temas de políticas públicas. Consiste primeiro no seguinte: você define o tema, faz um workshop, define uma pauta, onde que nós queremos chegar. Nós queremos levantar tais informações. Essa pauta nós juntamos instituições associadas, empresas associadas ao projeto. Nós estamos com um grupo bom aí, nós estamos aí com a Unicamp, com o Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, com a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, com a Fundação Nacional de Qualidade, com a Apex, com a Vale, com o SEBRAE, um conjunto grande de organizações. Então você tem uma primeira discussão onde você junta o lado acadêmico, o lado de organizações e o lado de empresas. Daí você discute a pauta, todo mundo capta sugestões de quem são os especialistas e tudo mais, e joga para discussão aquelas tarefas críticas. Então, nós vamos ter aqui claramente uma tarefa relevante, que é como aproveitar a lei geral para conseguir, por exemplo, que a micro e pequena empresa consiga entrar como fornecedora de bens públicos aí, que é uma das possibilidades, né? E a partir daí você abre a discussão, essa discussão é repercutida no meu blog, é repercutida no IG, que é parceiro desse projeto, é repercutida no próprio site do projeto e é repercutida na TV Cultura. A partir de setembro volta o programa Projeto Brasil, a gente vai ter 1 hora de discussão toda semana, levantando um desses temas. E daí, no meio dessa discussão, você vai ter os trabalhos que são agregados e onde que entra a questão jornalística aí. A questão jornalística entra em você ler tudo que sai, fazer as provocações necessárias. Não é mais você até a fonte, meramente, fazer uma pergunta, a fonte responder,
você votar passivamente e dar para o leitor que aceita passivamente. Você vai pegar um tema que é complexo, que tem visões diferentes, aí vai jogar esse tema para discussão, e o papel do jornalista vai ser estruturar a informação e dar uma linguagem acessível para aqueles temas. E o importante é o seguinte: você faz a matéria, mas atrás da matéria você tem trabalhos, fóruns de discussão e tudo mais, que o leitor vai poder entrar, conferir e ver se você foi fiel ao espírito que foi discutido. Alguns leitores vão se contentar com a leitura jornalística e é relevante, outros vão poder entrar em outras camadas do sistema, pegar os trabalhos, pegar as próprias discussões e entender o que são as visões divergentes aí. Nós vamos ter algumas ferramentas adicionais, uma delas é um documento wiki, então o Wikipédia aí, que já virou um padrão aí. Então, à medida que você vai tendo a discussão, e a discussão vai se decantando em conclusões e tudo, ela é incorporada a esse documento wiki, para que possa, alguém que entra no tema lá, facilmente visualizar e saber o que está acontecendo. Então, a ideia geral, aí que entra, digamos, a linguagem jornalística ganha uma outra dimensão. Quando você pega um tema complexo, que nem Lei Geral de a Lei Geral da Pequena e Microempresa. É um tema complexo, tem 500 desdobramentos aí. Se você faz uma reportagem e joga no jornal, o leitor vai entender aqueles pontos que você colocou, não vai ter uma dimensão do todo. Quando você joga aquilo no site, mas tem atrás daquilo, você tem lá todo um conjunto de trabalhos que podem ser acessados, de discussões que possam ser acessadas, a reportagem é a porta de entrada. Ela não é o objetivo final, ela é a porta de entrada para ir nesse mundo e começar a se ter ideias claras e cada vez mais aprofundadas, dependendo do interesse do leitor, sobre o que está se discutindo. Quando houver decisões que dependem de políticas públicas, nós temos uma ferramenta que vai chamar painel de controle. Então, digamos, por exemplo, a lei geral dessa discussão sai o seguinte: faltam as seguintes medidas complementares para a lei entrar em vigor. Questão de compras públicas, faltam tais coisas. A questão de tecnologia, faltam tais coisas. Essas tarefas, elas serão consolidadas num painel de controle que vai funcionar como se fosse um project, aí, sistemas project de engenharia. Então, você joga o project, coloca qual é a tarefa que tem que ser feita, quem que é o responsável e qual é o prazo. E à medida em que esse prazo for vencendo, você vai cobrando. Ou seja, nós estamos usando aqui, a internet ela tem essa grande vantagem, ela tem a grande vantagem de permitir você quebrar as barreiras entre as diversas formas de organização da informação. Você tem lá o texto técnico, você tem o texto jornalístico, você tem a ferramenta que trabalha com informações, você tem o BI, você tem formas de gestão do conhecimento. Então, a ideia é jogar tudo dentro do mesmo ambiente para não ficar refém desse excesso de informações que tem hoje. Hoje você tem um volume brutal de informação que nenhum órgão tem conseguido processar adequadamente. Então, à medida que você estrutura nessas ferramentas, você passa a ter o controle do processo de informação. Então, a gente acaba com essa questão que existe muito hoje, da notícia só acontecer depois da tragédia consumada. Enquanto não vira tragédia, não vira notícia. Então, você tem lá, apagão aéreo, é tipicamente isso, né? Apagão aéreo, se pegar, por exemplo, em outubro eu joguei uma nota no blog sobre essa questão do acidente, e daí começam a entrar um monte de especialistas, inclusive controladores de voo. Em outubro, eles tinham cantado o que viria pela frente. Em outubro. Essa questão das conclusões do acidente aí, em outubro, no blog, eu tinha um quadro que os jornais só chegaram 2 meses depois. Mas por quê? Construção de conhecimento. Você coloca lá uma provocação, de repente vem um piloto, te dá um conjunto de informações, vem um sujeito lá de São José dos Campos, lá, que te dá um outro conjunto de informações, vem um controlador de voo que dá mais um conjunto de informações, daí vem um quarto leitor que junta aquelas informações, seleciona e estrutura uma explicação mais abrangente. E o papel do jornalista, o que é? É averiguar a consistência das informações. Muita gente fala: não, mas essas informações não são confiáveis, porque você nem sabe quem te passou as informações. Eu digo para os senhores com a experiência jornalística, elas são muito mais confiáveis, elas exigem muito mais jornalismo
e são muito mais confiáveis para o jornalismo responsável do que aquela que você vai buscar em fonte. Você vê quanto absurdo que sai hoje na mídia lá, porque você vai falar com um sujeito lá, uma autoridade que falou tal coisa, você está pouco se lixando se está certo ou se está errado. A autoridade falou, você coloca aspas e pronto. Vem um procurador, fala uma coisa, o cara da Polícia Federal fala outra. Ou vem um lobista, te manda um dossiê aqui que você nem confere, você manda bala, e sempre se escudando nessa história que não, é uma fonte, Aqui não, dentro da internet, se vem uma informação que... Eu não estou dizendo que isso é praticado corriqueiramente, estou te falando o que é essa nova metodologia. Né? Se vem uma informação que você vai pelo bom senso, você acha que é correta, você coloca. Se tiver erro lá, vem um outro leitor e bate. Se você tem dúvida em relação a uma informação, você expõe lá, pessoal, o que vocês acham disso aqui? Daí vocês têm aquele volume de informação que você faz a mediação jornalisticamente. Né? Então a intenção desse seminário é levantar aspectos da lei geral. A lei geral, desde o começo, configurou para muita gente, para nós, inclusive, aí, como um marco, pode ser um marco, ou pode não ser. Vai depender muito da capacidade nossa, que eu digo opinião pública, dos diversos agentes ligados à micro e pequena empresa, de agentes públicos e tudo mais, de implementar. Mas você pode criar aqui um ambiente que foi o ponto mais vulnerável da política econômica aí dos últimos 12 anos, 13 anos, que foi esse enfraquecimento da pequena e microempresa. Não se faz um país só com grande empresa. Isso é uma maluquice que foi criada aí no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, mantido no segundo governo do Fernando Henrique Cardoso e conservada no terceiro governo do Fernando Henrique Cardoso, mais comumente conhecido como primeiro governo Lula, né? Que é essa ideia de que você fortalece aí um conjunto de especuladores de mercado ou de grandes empresas oligopolizadas e elas vão conduzir o país para o crescimento eterno aí, sabe, para o investment grade aí, que é o portal do paraíso para o especulador. Então, digamos, esse trabalho de construção dessa malha econômica das pequenas empresas é fundamental e passa não apenas pela questão da formalização, mas passa por esse conjunto de ferramentas que nós vamos discutir aqui. Eu gostaria então de convidar compor a mesa aqui para a primeira apresentação, o Eduardo Costa, que eu revejo depois de muitos anos. A última vez que nos vimos foi lá em Las Vegas, tentando estimular o software, os 100 milhões de dólares de exportação do software nacional. Né? Vou falar em pé aqui porque eu, além de usar o meu chapéu de diretor da FINEP, eu uso também o chapéu de professor universitário. E o professor gosta de falar em pé, tem que andar um pouco, senão ele se sente desconfortável. Bom. Agora, o problema do professor universitário é que o professor universitário só conhece 2 tempos de palestra. Um, que é o mais comum, é 1h40, que é o período de 2 aulas. Se o Nassif insistir muito, eu falo o outro tempo que a gente conhece, que é 1 aula, 50 minutos. Mas menos do que isso, toda vez que você tiver uma apresentação que tem um professor universitário, você faz um painel, cada um tem que falar 10 minutos, o professor universitário que estiver ali, ele entra e vai falar 50, independente do que você der para ele de tempo. Então eu vou tentar concentrar. Quanto tempo que eu tenho, Nassif? Você tem 40 minutos. Então, tá você que nem a meta inflacionária do Banco Central. O pessoal fala 4,5, mas ele vai fazer 3,5 de qualquer jeito. Tá certo. Bom, então bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando do meu assunto predileto. Essa última vez que nós nos encontramos, eu e o Nassif, nós estávamos promovendo software brasileiro lá em Las Vegas, na feira, na Condex, que era na época a maior feira de informática do mundo, né? Na verdade, era a maior feira de Las Vegas, que você imagina que isso não é pouca porcaria, né? E fizemos lá um esforço que, graças a Deus, deu alguns frutos interessantes aí para nós até hoje, principalmente a colocação do software como um dos itens da política industrial brasileira. Mas eu vou fazer um apanhado de como é que anda a pequena empresa no Brasil hoje e depois fazer a conexão com a Lei Geral da Pequena Empresa. Quem é que está passando lá atrás? Por favor.
Então, primeira coisa, eu vou falar um pouquinho sobre a história de quem é que começa o negócio no Brasil, né? Como é que é esse começo do sujeito que quer ser empresário e tal. Depois falar das 5 desgraças que afetam a pequena empresa, falar da lei geral e como é que eu estou vendo a solução para as tais 5 desgraças que eu vou descrever aqui para vocês. Então, primeiro é o seguinte, não, pode voltar lá. Quem é que quer começar um negócio no Brasil? Quer dizer, como é que a nossa estrutura funciona mental e o ambiente regulatório para você começar um pequeno negócio? No meu chapéu universitário, eu tenho uma disciplina no Departamento de Ciência da Computação da UFMG, em Belo Horizonte, que eu dou uma disciplina lá que chama-se Computador e Sociedade. Essa disciplina é aquela que o departamento aloca para o professor que já está tão velho que ele não consegue falar sobre nenhum assunto técnico relevante. Então a disciplina que é dada para esse professor é Computador e Sociedade. Então me deram essa disciplina, depois da minha última estada no exterior, e essa disciplina é uma coisa divertidíssima para mim. Hoje eu entendo mais de internet, entendo quase tanto quanto o Nassif, das ferramentas todas da internet, por causa dessa disciplina em que os alunos é que dão as aulas e eu fico lá mais coordenando o que os alunos fazem em Computador e Sociedade. Mas a primeira aula sou eu que dou. E eu pergunto aos alunos isso é o seguinte, consistentemente nos últimos 5 anos, o que vocês gostariam de fazer depois de formado? E o que vocês acham que vão fazer depois de formado? E aí tem 10 respostas possíveis, e eles podem marcar mais de uma. E as 10 respostas são, eu quero trabalhar numa empresa grande, eu quero trabalhar numa empresa pequena, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero ir para o exterior, eu quero trabalhar no governo, numa ONG, né? Todas as opções possíveis lá estão nas 10 opções. E aí eu faço sempre o apanhado no final do questionário. O que vocês acham que é aquilo que os alunos consistentemente nos últimos 5 anos gostariam de fazer depois de formado? Abrir o próprio negócio. Consistentemente, em 5 anos, todas as turmas que passaram pela disciplina, o número 1 é abrir o próprio negócio. Alunos de ciência da computação. No entanto, o que eles acham que vai acontecer depois de formado? A resposta para a segunda pergunta. O que vocês imaginam que eles acham que vão fazer depois de formado? Trabalhar numa grande empresa. Até os primeiros 4 anos em que eu venho aplicando o questionário, a resposta que vinha era, eles achavam que iam trabalhar em pequena empresa, em grande empresa brasileira. E curiosamente, a grande empresa brasileira é essa mesma que não está contratando ninguém. E não estava há 5 anos atrás também. Né? Quer dizer, de onde vem essa ideia que os alunos de último ano de um dos 5 melhores cursos de ciência da computação do país tiraram essa ideia de que eles vão trabalhar numa empresa grande? De onde vocês acham que vem isso? De nós. Da minha geração de professores, que se formou na década de 70, e naquela época tinha aquelas grandes empresas estatais que estavam sendo formadas na época do Brasil Grande. Então nós, na universidade, estamos formando os alunos para serem funcionários das empresas grandes brasileiras que não estão contratando ninguém. Então isso foi um negócio colocado na cabeça dos alunos. Nos primeiros 4 anos era isso. No último ano, curiosamente, o que eles estão achando que vão fazer depois de formado? Trabalhar no governo. Então chega lá um aluno com um bate-boot, aquela bota, né? Num dia desse lá de aula, o Clementão chega lá e fala, Clementão, o que é isso? Ele falou, não, agora eu sou policial rodoviário federal. Eu falei, o que você está fazendo? Não, eu fiz lá um concurso de policial rodoviário federal, tinha 600 mil candidatos para 2.000 vagas e eu fui um dos aprovados. Então o sujeito vai lá trabalhar, eu falei, Clementão, mas você está querendo seguir esse troço? Eu falei, não, pô, mas apareceu esse concurso aí, eu fiz, passei e tal, e estou lá, estou fazendo esse troço. Então o sujeito quer fazer uma pequena empresa, quer dizer, pequena não, ele quer fazer uma empresa pequena no começo, e vai fazer um concurso público. Então por que acontece isso?
E isso eu falo, eu chamo muita atenção deles na coisa, eu digo o seguinte, olha, se há uma época em que você tem que tentar fazer aquilo que você quer, é agora. E depois que você estiver casado com 2 filhos, vai ser muito difícil você decidir a sua vida, né? Você pode decidir a sua vida agora, inclusive a maioria deles mora com os pais, certo? Ainda pode fazer, né? Tem uma chance, uma margem aí para fazer alguma coisa diferente. E no caso de ciência da computação, tem até umas particularidades aí que a chance do cara errar é muito pequena, é próxima de 0, se ele começar um pequeno negócio. Mas o fato é que a percepção deles é de que fazer uma pequena empresa é muito difícil. E é mesmo. E aí é que eu vou descrever ali as 5 desgraças da pequena empresa que fazem com que os meus alunos de ciência da computação, que poderiam ser os geradores de novos negócios no mercado, vão fazer o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Né? Tomando o emprego de um cara menos qualificado do que ele poderia ocupar esse emprego, tá certo? E não abrindo a oportunidade, se ele fosse fazer uma pequena empresa, abrindo a oportunidade de novos empregos, né? Que aí sim estão os empregos, e não na grande empresa que nós, a minha geração, colocou na cabeça deles de que eles teriam emprego na pequena empresa. Então vamos lá, vamos ver o que faz com que eles pensem isso. Então, primeira questão cultural. Eu não sei se vocês conseguem interpretar aquilo ali. Nassif, meu menino, diz que eu sou o pior desenhista do mundo. Então eu peguei uns clip arts assim, tentando imaginar. O que vocês imaginam que é aquele problema ali? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso? Então vocês vão perdoar a minha incapacidade artística. Isso foi o melhor que eu consegui fazer com standard clip art do PowerPoint. A nossa imagem cultural associa formação católica primordial da nossa sociedade, associa dinheiro a coisa suja. Tá certo? O sujeito anda com a mão na maçaneta do ônibus durante muito tempo e não lava a mão. Agora, se pegou em dinheiro, tem que lavar a mão. Ele pode pegar o dinheiro zerinho saindo do caixa automático, que ele pegou naquele dinheiro ali, ele lava a mão. Por quê? Porque o dinheiro é sujo. E é sujo nos 2 sentidos. É sujo porque alguém doente pegou nele, é assim que a gente aprende desde menino, e é sujo nesse sentido de que o rico é de alguma forma pecaminoso. A gente associa isso. Mesmo aqueles que não são católicos, né? No Brasil, se você faz uma enquete, tem uma variedade religiosa no Brasil incrível. Quase todo mundo é católico, é 90 e tantos % católico, e aí tem 30% é isso, mais 20% é aquilo, quer dizer, a soma dá muito mais do que 100%. Então, em princípio, todo mundo diz que é católico. Aliás, é a mesma enquete quando você pergunta se o sujeito é... Aonde que você se encaixa nas classes sociais? Da 95% é classe média. Porque o pobre não quer dizer que é pobre, e o rico também não diz que é rico, eu sou classe média. Né? Bom, então, a nossa imagem é essa aqui. O que faz essa imagem de que dinheiro é pecado? Né? A minha geração de professores, se um aluno brilhante do meu departamento disser para qualquer professor do meu departamento, eu estou querendo abrir uma empresa, quase todos os professores vão dizer, seu negócio é fazer pós-graduação. Você é um aluno, como é que você vai fazer empresa? Você é um cara que vai passar aqui no exame do mestrado. O exame do mestrado virou uma espécie de vestibular. Você vai passar no exame do mestrado, você tem que ir para o mestrado. O cara falou, eu quero fazer uma empresa. Você começa a achar que tem uma coisa esquisita com ele. E se ele justificar o fato de que ele quer fazer uma empresa porque ele quer ganhar dinheiro, aí mesmo é que esse cara, você fala, esse cara aí, cuidado com aquele cara, tem umas ideias meio esquisitas, um negócio assim, então, né? Então, esse lado cultural nosso, ou se você tem uma filha, e a sua filha vai casar com alguém, né? Porque isso aí não é um comentário machista, né? Porque a coisa se aplica mais ao universo masculino mesmo. Porque se você tem uma filha, ela vai se casar com um cara que é um pequeno empresário, o pai e a mãe olham aquilo meio assim, né? Se o cara for funcionário do Banco do Brasil, aí esse é um cara legal, né?
E o pior é que esse troço cultural é tão forte que até o pequeno empresário se sente meio diminuído também. Então você está numa festa qualquer, nós estamos aqui no coquetel do Nassif. Aí o pessoal junta aqui e fala assim, você faz o quê? Ah, o cara fala assim, eu trabalho na IBM. Pô, a boca cheia, né? Eu sei, eu trabalho na Petrobras. Boca cheia. E eu sei, eu tenho uma empresinha. Quer dizer, o cara já se refere a si mesmo meio, né, se diminuindo, porque tem uma empresinha. Então essa história cultural, nós precisamos vencer esse mal de associar o ganho financeiro a pecado, né, que é um traço cultural católico, para que a gente tenha um desenvolvimento forte nessa área. Então, essa é a primeira desgraça. Vamos lá. Segunda desgraça, impostos. Os impostos, vocês sabem que os impostos no Brasil são altos, todo mundo sabe isso, todo mundo chora, a grande empresa chora isso também, né? A diferença é que o processo de pagamento de imposto nosso, ele é muito ruim. O trauma da pequena empresa em relação ao imposto não é só o valor que ele paga, é o processo de pagamento que é quase tão chato, mas é mais aviltante para o sujeito do que o valor em si que ele está pagando. Em Florianópolis, onde eu tinha a minha pequena empresa lá, a prefeitura optou por cobrar o ISS quinzenal. Então você tinha que fazer a apuração de ganho de nota fiscal a cada quinzena para poder recolher o ISS até a data X, né? Quer dizer, se você tivesse uma simplificação fiscal, que você dissesse o seguinte, para cada nota fiscal que você emitir, você vai deixar 10% de imposto em geral, depois os governos se entendem para saber como é que isso vai ser feito, a divisão do dinheiro, todo mundo entraria nisso. E se você garantir que aquilo ali é cobrado direto, e você nunca mais vai ver um fiscal, nunca vai ter que preencher nenhum formulário, nem absolutamente nada, todo mundo adere, o percentual pode ser até maior. Quer dizer, o processo de pagamento de imposto, ele é tão ruim quanto o imposto em si. O fato de você estar pagando aquele valor, né? Então, isso é uma desgraça também que nós temos que corrigir. Vamos lá. Terceira, burocracia. Como vocês sabem, a gente vive num ambiente extremamente burocratizado e isso vale, inclusive, para a instituição onde eu trabalho hoje, na FINEP. Nós estamos fazendo um esforço enorme de diminuir a burocracia no trabalho da FINEP. É um negócio, a burocracia é um negócio fantástico. A quantidade de coisa que a gente tem de papel é um negócio fantástico. Eu lancei um programa de crédito na FINEP chamado Juro Zero. Então, Juro Zero foi um impacto, teve um impacto tão grande. Ele está funcionando em 5 cidades: Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Está em fase piloto, depois nós vamos aumentar para o Brasil inteiro. Mas o Juro Zero é um programa de financiamento para pagar em 100 vezes sem juros, para pequenas empresas inovadoras. Quando eu cheguei com a ideia do Juro Zero, para vocês terem ideia, um empréstimo normalmente na FINEP leva 18 meses, na média, para ser entre a submissão do projeto e o dinheiro entrar na empresa, 18 meses, na média, tem casos piores. Muitas vezes o projeto da empresa, nessa altura, já caducou, o cara nem lembra mais o que ele tinha colocado no projeto lá atrás, né? 18 meses depois, em empresas inovadoras, a situação já mudou demais. Mas eu cheguei com essa ideia, nós vamos ter que ter um financiamento para pequena empresa que é completamente diferente. O jeito vai preencher um formulário eletrônico, vai assinar digitalmente e 30 dias depois o dinheiro está na conta. Aí comecei a discutir isso na FINEP, levou um ano para a gente implementar esse negócio, que foi muito difícil lá dentro. Mas no dia que eu apresentei para os superintendentes todos, o cara lá chegou para mim, que me conhecia há mais tempo, e falou: Eduardo, o cara vai preencher o formulário eletrônico, assinar digitalmente, e 30 dias depois o dinheiro está na conta? Eu falei: é. Ele falou: o senhor é novo aqui, né? Você tem uma ideia do tamanho, como é que está na instituição forte esse assunto da burocracia, do papel e tal. Agora hoje eu sou superintendente na FINEP e fui nomeado diretor. Para ser nomeado diretor eu tenho que sair da empresa da qual eu fazia parte, né? E eu tinha lá uma empresa parada há muito tempo, tive que sair da empresa. E esse troço foi se arrastando. Vocês sabem que você
mudar, fazer uma alteração contratual na empresa demorada, se for fechar uma empresa que estava inativa, aí então que é um negócio complicadíssimo. A última atraso na semana passada foi um que eu nunca tinha ouvido falar. O contador em Campinas me ligou dizendo o seguinte, ó, voltou do cartório a alteração contratual porque precisa reconhecer a firma do cartório. Eu falei, eu não acredito nisso. Como é que funciona? Ele falou, não, o cartório que reconheceu a firma de um dos sócios não é de Campinas. Então tem que ter um cartório em Campinas que reconheça a firma do cartório que reconheceu a firma do cara. É o reconhecimento de firma de segunda ordem. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sei se vocês já passaram por essa situação. É um negócio maluco, quer dizer, você tem que reconhecer a firma do cartório que reconheceu a firma. Aí, já no desespero, veio pro cara e falou assim, escuta, e quem reconhece a firma do cara que reconhece a firma do sujeito que assinou o negócio lá atrás? A terceira ordem dessa história. Quer dizer, onde que para isso, né? Bom, então, esse mundo da burocracia, né, tem solução. Eu vou falar nisso depois, mas virou uma burocracia no Brasil, realmente um negócio impressionante, a papelada que a gente tem que ter nos processos em geral, inclusive na instituição onde eu estou hoje. Vamos lá. Quarta desgraça. Legislação trabalhista é um problema nas empresas de tecnologia. Hoje nós trabalhamos muito com investimento de risco e nas empresas de tecnologia é um inferno quando entra um investidor de risco, porque o investidor de risco, quando ele entra na empresa, ele tem que eliminar todos os passivos potenciais que existam, que vão significar uma diminuição no valor da empresa. Então o cara começa a checar lá, passivo trabalhista, empresa de software. Todas as empresas de software brasileiras têm passivo trabalhista. Então o cara vai lá fazer uma due diligence, como eles gostam de chamar, na empresa, chegava assim, não, quantos funcionários você tem aqui? Aí o cara fala, eu tenho 100 colaboradores. Ele fala, não, funcionários ou... Eu falo, não. Assim, com carteira assinada são 20, agora tem 100 que estão trabalhando. Aí é aquele inferno, uns são contratados como pessoa jurídica, outro é cooperativa, outro é funcionário de não sei de onde. É um inferno esse troço, porque quando o cara vai investir na empresa, não pode ter nenhum passivo depois que esse troço vai diminuir o valor da empresa. Então ele chega lá e calcula quantos são colaboradores. Em sindicato, cooperativa, tanto. Passivo trabalhista potencial, tanto. Secretária grávida, quantas tem? Vai lá, põe aquele monte de coisa lá, tira o passivo todo, potencial, e o valor da empresa cai, um valor muito pequeno, o investimento fica difícil. Isso é um problema enorme nas empresas pequenas, a esquema do passivo trabalhista. E isso vem da imagem da legislação de que o patrão é o sujeito. O patrão, em qualquer desenho que se faça, eu até procurei isso, não achei, é sempre um cara que está com um charuto, né? É o cara que está no charuto na cobertura e o pobre empregado espezinhado, aquela história toda. Isso foi feito na década de 40, né? A legislação nossa é de Getúlio Vargas, né? Deve ser no final da década de 40? 40, né? Quer dizer, nós estamos com a legislação trabalhista completamente ultrapassada e baseada nisso, que é o patrão sacana grandão contra o empregado pequenininho que tem que ser protegido, né? Isso aqui é um problema que nós temos que eliminar rapidamente. E a última desgraça é dinheiro, né? Dentro daquela teoria lá do problema cultural da desgraça número 1 lá, como a gente trata dinheiro como uma coisa suja, é curioso que a gente nem faz referência a dinheiro como dinheiro. É tão esquisito o dinheiro, culturalmente para nós, que dinheiro é recursos financeiros, né? A gente fala em financiamento e não sei o quê, mas não pode falar de dinheiro. Dinheiro não, é outra história. Então, colocando explicitamente, dinheiro para a pequena empresa. Como é que é o dinheiro para a pequena empresa hoje? Se você for colocar juros, colocar a pequena empresa trabalhando com juros bancários, quer dizer, se a grande empresa reclama de juros bancários, você imagina o pequeno empresário como é que é tratado nos bancos, né? O pequeno empresário, ele chega no banco, o banco já olha aquele negócio, como é que é seu faturamento, aí, o faturamento é aquele outro, ou é todo, ou é só aquele que é declarado, quantos empregados você tem, nós temos tantos colaboradores e por aí vai, e no final das contas,
o banco, quando dá algum empréstimo para a pequena empresa, ele coloca tantos colaterais. O sujeito chega lá para pegar um empréstimo, para crescer a empresa, e sai com a cesta de produtos que o banco enfia no pacote, porque ele precisa de um carrinho de supermercado para levar. Ele sai de lá com plano de capitalização, porque o gerente do banco está próximo da cota, e aí ele tem que levar aquele plano de capitalização para ajudar o gerente, tem que levar mais não sei o que e tal. Quer dizer, dinheiro para pequena empresa é uma desgraça. Eu estava lendo no jornal agora que o juro para empréstimo a aposentados máximo foi diminuído de 2,7% para 2,64%. Você imagina, 2,64% ao mês de juros, num país com inflação de 3,5% ao ano, tá certo? Descontado em folha do aposentado, que está recebendo do governo, risco absolutamente zero. Ainda assim, o aposentado paga, porque foi limitado, se não podia ser mais, porque foi limitado a 2,64% ao mês. É um troço próximo do estelionato. É quase crime esse valor de juros bancários. Em geral, imagina a pequena empresa que, se conseguir um juro próximo disso, vai ter que levar aquela cesta, aquele troço todo lá, né? Muito bem, então, eu não vou falar da FINEP, depois em outros eventos a gente pode falar desse assunto. Nós estamos tentando ajudar um conjunto de pequenas empresas a ter acesso a dinheiro. Só que é um conjunto pequeno, é o conjunto das pequenas empresas inovadoras, que são muito importantes para a economia. Nós estamos emprestando para esse conjunto. Então, para esse conjunto, que é mais ou menos 2% do total, nós temos 5 milhões de pequenas empresas no Brasil, a gente calcula aí uns 2% de pequenas empresas inovadoras. Para essas aí, nós temos instrumentos financeiros, mas a vida em geral da pequena empresa, inclusive as inovadoras, nós estamos tentando mudar, é hoje um inferno, né? Pode passar. Bom, então o que a Lei Geral está trazendo de novidade para nós? A Lei Geral está trazendo uma simplificação do ponto de vista de burocracia, o que já está ótimo, e uma simplificação do ponto de vista de imposto, que está ótimo também. E nós precisamos batalhar muito para que ela seja implementada, porque uma das coisas que a burocracia faz é rapidamente voltar à situação anterior. A burocracia é muito forte. Então, quando nós colocamos a história do juro zero, o assunto recente que nós estamos tentando na FINEP é fazer o papel zero. Quer dizer, ter a apresentação de projeto sem papel nenhum. Se você deixar voltar um papel, rapidamente a situação volta à situação anterior. Porque o cara fala, já que ele vai ter que mandar o certificado de não sei o quê, manda também o outro, e aí rapidamente você volta à situação anterior, né? Nós temos, por exemplo, as universidades que apresentam muitos projetos na FINEP, a gente exige para cada projeto o estatuto da universidade, que diz que o reitor é o cara que assina pela universidade. Então, uma universidade tipo o FRJ ou a FMG, que apresenta muitos projetos na FINEP, nós temos lá no nosso arquivo morto 600, 700 cópias do estatuto de cada universidade dessa por ano, que vão para a FINEP, porque o projeto tem que ir com o estatuto da universidade dizendo que quem assina pela universidade é o reitor, né? Então esse negócio você tem, quando faz a volta, você tem que rapidamente implementar aquilo, porque senão volta rapidamente à situação anterior. Então nós temos que cuidar para que a lei seja implementada pelo menos do jeito que está, porque senão rapidamente volta à situação anterior. Então ela está simplificando do ponto de vista de impostos, né, e do ponto de vista de burocracia. O que eu avalio que é um bom começo. Não é a solução para 5 desgraças lá, mas é um bom começo. A gente pode partir disso daí, da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e resolver as 5 desgraças que as soluções, né, para a gente não ficar aqui só na lamentação, no capítulo das soluções, como é que seria a agenda do bem? Então a agenda do bem é o seguinte: a gente tem que sair um pouco daquele paradigma mental do emprego. Então, se a gente, em vez de falar do primeiro emprego, se a gente falar da primeira empresa,
o benefício que isso traz para a sociedade é muito maior. Então, isso é uma questão mental, a gente tem que mudar o paradigma. Não é emprego. É muito difícil gerar o número de empregos que a gente precisa no Brasil. E se for possível gerar emprego como emprego mesmo, ele vai ser gerado pelas pequenas empresas e não pelas grandes. Então, a gente tem que mudar o modelo mental e começar a falar em primeira empresa, para mudar aquele paradigma, aquela história cultural que é a primeira desgraça que eu estava dizendo lá. Do ponto de vista da reforma tributária, a reforma tributária não anda no Brasil e é muito difícil a reforma tributária andar em qualquer lugar. Por quê? O governo, quando começa a falar em reforma tributária, ele está pensando em arrecadar mais. E todos os contribuintes estão querendo pagar menos. E aí a reforma tributária não sai porque não fecha mesmo, essa equação não fecha. A não ser que a base de contribuintes aumente. E como que é possível aumentar a base de contribuintes? É com uma simplificação brutal no processo de arrecadação. E aí tem que ser brutal mesmo, tem que ser aquele negócio, emitiu a nota fiscal, o imposto é recolhido na fonte e ninguém tem que preencher nenhum formulário nunca mais sobre aquela receita. Né? E isso hoje é possível. Tecnicamente isso hoje é possível, óbvio que não era possível no passado, hoje é possível. Complicado para danar de implementar, como é que os governos vão dividir esse dinheiro que é recolhido e tal, os governos de diversos níveis, é claro que é complicado, mas é possível. Antes não era nem possível, agora é possível. Então a única forma da gente ter uma reforma tributária para valer é ter uma simplificação na arrecadação brutal. Não pode ser simplificação pequena não, porque volta rapidamente à situação anterior. Tá? Terceira, a reforma trabalhista. Nós temos que ter contratos de trabalho completamente diferentes, temos que ter inclusive flexível por tamanho de empresa, forma de fazer e tal. Nós temos que ter uma reforma trabalhista para que as relações sejam mais equiparadas hoje. Principalmente nas empresas com as quais a gente lida, né, o empregado não é um coitadinho, ele está no mesmo nível social do empregador. Portanto, nesse tipo de empresa você não precisa ter a proteção do Estado em cima do empregado coitadinho, porque ele não é um coitadinho, ele está no mesmo nível do dono da empresa que o está contratando. Né? Então nós precisamos ter uma reforma trabalhista grande. Para a burocracia, é governo eletrônico. Nós temos aqui o pai e a mãe das ações de governo eletrônico do governo do Ministério do Planejamento. Então, o Rogério Santana, que está aqui, não sei se você vai falar sobre esse assunto, mas governo eletrônico é uma coisa importantíssima para eliminar a burocracia. Né? Você ser capaz de fazer seu relacionamento com o governo ser eletrônico, né? E não ter aquele monte de filas e tal. Eu dou aula de governo eletrônico na universidade, a minha outra disciplina, porque cada professor tem que dar 2 disciplinas. Né? Eu dou aquela que é a de velho, que chama Computador e Sociedade, e a outra disciplina é governo eletrônico. E os meus alunos vão fazer trabalho todo ano no campo. Então eles foram na fila do INSS em Belo Horizonte para saber o que aquele pessoal estava fazendo na fila. A fila do INSS em Belo Horizonte, em diversos outros lugares, Avenida Afonso Pena, a avenida principal da cidade, tem um posto lá da Previdência Social, aquela fila gigantesca ali. Não tem nenhuma marquise do lado de fora, então o cara fica no tempo ali, né? Então, o jeito foi lá, meus alunos foram lá, entrevistaram a turma toda da fila. 90 e tantos % dos que estavam na fila não estavam ali para receber nenhum benefício. Estavam ali para pedir informação. Né? No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando você entra na bilheteria, tem uma placa de todo tamanho, na bilheteria do teatro, dizendo o seguinte: agredir funcionário público estadual é crime previsto na lei não sei das quantas. Eu entrei lá e falei, mas teatro municipal? Quer dizer, o sujeito está entrando lá de alto astral, como é que ele vai agredir o funcionário? Né? Aí eu entendi. Porque quando você chega lá e pergunta, escuta, onde é que, o que está passando? O cara falou, isso aí é do outro lado. Aí você vai no outro lado para pegar a informação. Aí o que está passando está ali e tal, começa a formar aquela fila gigantesca, aí o resto vocês conhecem, né? O processo de governo eletrônico está começando ainda, nós estamos dando passos importantes na direção de governo eletrônico, mas isso pode ser uma revolução no relacionamento do governo com a sociedade. E do ponto de vista de dinheiro,
Nós temos que trabalhar com as 3 formas de dinheiro que ajudam o crescimento da pequena empresa. Então nós temos crédito, subvenção, que é uma novidade que foi introduzida por esse governo, que é o governo agora pode contratar projetos de pesquisa e desenvolvimento diretamente na empresa. Então, agora com essa possibilidade, a gente tem uma nova forma de dinheiro para o crescimento da pequena empresa, que é o dinheiro dado. Né? A gente chama esse dinheiro no mundo de ciência e tecnologia, nós somos péssimos para usar, para fazer traduções, né? A gente chama o dinheiro, nos Estados Unidos o nome disso é grant. Nós traduzimos isso no Brasil como dinheiro a fundo perdido. Todo mundo do mundo de ciência e tecnologia sabe o que é isso, dinheiro a fundo perdido. Agora imagina o que a sociedade pensa de um programa de governo que está colocando dinheiro a fundo perdido. Tem um ralo enorme e o dinheiro desce por ali a fundo perdido por esse troço. Bom, o mesmo tradutor, então hoje nós estamos chamando de subvenção. Dura que ninguém lembra direito o que é subvenção. O cara fala, mas subvenção, como é que é mesmo assim? Você fala assim, então. Fala, é dinheiro a fundo perdido. Tá bom. Então, nós temos dinheiro de crédito, temos dinheiro de subvenção e tem esse outro dinheiro mais novo agora, que é o dinheiro de investimento, chamado capital de risco. Aquele mesmo tradutor que a gente usou para traduzir grant como dinheiro a fundo perdido, foi contratado também para traduzir venture capital americano para o português. E ele traduziu como capital de risco. O que é o venture capital? Venture capital é um dinheiro que você investe na empresa em troca de ações, participação acionária, de longo prazo e de alta possibilidade de retorno. E, portanto, de maior risco. Todo investimento é uma relação direta entre risco e retorno. Então, você tem maior possibilidade de retorno e maior risco. A gente pegou a característica negativa e traduziu como capital de risco. Venture capital deveria ser capital de empreendimento, né? Capital empreendedor. Mas aí nós traduzimos como capital de risco. Isso não é apenas um detalhe, não. Os fundos de pensão, que são a maior poupança nacional, 400 bilhões de reais de poupança, eles só agora estão entrando em capital de risco. Por quê? O primeiro a entrar para valer, que foi a Petros, o diretor de investimento lá, o Ricardo Malavaz, falou comigo, Eduardo, eu tenho uma dificuldade enorme. Na última reunião dos beneficiados, lá, os assistidos, né, da Petros, ex-funcionários da Petrobras, ele chegou lá e disse para os caras, olha, eu tive uma ideia fantástica, eu vou investir o dinheiro de vocês em capital de risco. Deu aquele branco assim na plateia, vai investir o seu dinheiro, o nosso. Capital de risco. Né? Bom, então capital empreendedor, venture capital americano, graças a Deus está acontecendo agora no Brasil. Existem muitos fundos de investimento formados já e indo buscar bons negócios e fundos sendo formados nesse momento. Então isso aqui é uma oportunidade muito grande de dinheiro para pequenas empresas. Ele se aplica muito mais a empresas inovadoras, tá? Naquele sentido que eu estava dizendo, não é para o total das pequenas empresas, mas pelo menos para o subconjunto das empresas inovadoras, que são muito importantes para a economia, esse capital empreendedor de risco é um capital muito importante. Então, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é um excelente começo para a gente dizer, vamos mudar o nosso modelo mental e pensar em termos de pequenas empresas. Colocar a sociedade a par do fato que pequena empresa é a que gera emprego, é a que distribui renda, né? E não... Até eu peguei o finalzinho, o avião atrasou para eu chegar aqui, eu peguei o finalzinho do Nassif, eu vi que ele estava falando na mesma linha. Quer dizer, o que existe hoje, a importância da pequena empresa para a economia não foi percebida ainda pela sociedade. A gente tem aquele modelo mental de imaginar que o grande negócio para uma cidade é levar aquela grande empresa para lá, aquela grande fábrica para lá, mais até do que a empresa. Nosso modelo mental é a indústria. E a indústria hoje, você sabe que a indústria hoje só tem 2 funcionários, a fábrica. Tem um homem e um cachorro. O homem é para alimentar o cachorro. E o cachorro é para não deixar nem ele, nem ninguém mexer em nada. Né? Então isso é a fábrica moderna. E todo mundo fica entusiasmado quando aparece uma fábrica dessa em algum lugar. Claro que isso tem um efeito econômico.
Mas se você desse um incentivo fiscal que a prefeitura deu para levar aquela fábrica para lá, para um número enorme de pequenas empresas que poderiam se beneficiar daquele incentivo que foi dado, a situação seria muito diferente. Mas o nosso modelo mental não é esse. Então, eu acho que a Lei Geral da Pequena Empresa pode ser o início dessa mudança mental, é questão de modelo mental mesmo, e a gente basear o nosso desenvolvimento econômico em cima da pequena empresa. Pode passar? Bom, eu tenho aí meu e-mail, telefone, eu respondo e-mails em 24 horas e foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição na FINEP para o que for necessário. Obrigado.